Sejam muito bem-vindos ao Meeting RH. Essa semana a gente está cheio de testes por causa do estúdio novo aqui. E eu espero que vocês estejam gostando. Hoje nós vamos ter um webinar muito bacana, com uma pessoa mais do que especial. Conheci a Madá através das palestras do CONGER, o Congresso de Gestão de Recursos Humanos que nós realizamos em maio. E ela tem todo o nosso carinho, ela tem uma expertise muito bacana e eu queria novamente poder compartilhar essa informação, né, o conhecimento dela com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do feedback, mas dos riscos de um feedback mal estruturado. Então a gente vai pegar uma ótica um pouco contrária ao que nós estamos acostumados a fazer, que é focar o feedback positivo para a gente poder analisar corretamente quais são os riscos que nós corremos quando a gente não desenvolve o nosso líder para realmente poder oferecer um feedback estruturado, que ele saiba o que ele está fazendo, que realmente sirva para que as pessoas possam se desenvolver. Para a gente poder, então, iniciar aqui o nosso bate-papo, quero reforçar com vocês que é muito importante vocês colocarem no chat pra gente, né, um boa noite, de onde você é, área que você atua, assim nós podemos nos conectar mais e nos conhecer melhor. Sempre deixe pergunta no chat pra gente ir o tempo todo, vou acompanhando aqui com vocês, para que nós possamos verdadeiramente trazer mais informações e tirar todas as dúvidas de vocês também, além da gente estar um pouco mais próximo. Bom, vou chamar então a nossa palestrante da noite. Marcos, se você quiser já compartilhar a tela. Madá, tá por aí? Firme e forte. Tudo bem, Tati? Peraí que a gente vai colocar você na tela, dona Madá. Nós estamos aqui. Pronto, mulher. Tá na tela, tá gata, hein? Muito grata, são os seus olhos. Cada vez mais linda, muito bem. Obrigada, Tati. Você que é muito carinhosa sempre. Gente, estão conseguindo ouvir bem a Madá? Eu tô ouvindo bem baixinho, mas eu não sei se é o meu áudio. Acho que esse da TV, se você quiser tirar, Má, eu fico com o do meu celular. Todos me ouvem bem? Sim. Aqui, todo mundo falando sim, perfeitamente. Que ótimo. Mas vou dar boas-vindas aqui pra galera. Thaisa, nossa, chique esse cenário. A gente tá inventando a roda aqui, tentando toda noite fazer um negócio diferente. A Rafa Santiago de BH, muito bom. Carlos BH também, olha só, bastante gente de BH essa noite. A Lise de São José dos Pinhais, seja muito bem-vindo, Lise. A Karine de Niterói, ótimo, a gente está com bastante... Opa! A gente está com bastante gente de lugares diferentes. E Madá, seja muito bem-vinda. É um grande prazer sempre poder estar trocando figurinha contigo. Hoje num tema bem interessante, né? Super. Pra gente poder iniciar, Madá, se apresenta para a galera, por favor, para que eles possam te conhecer um pouquinho melhor. Ok. Bom, eu sou palestrante já há algum tempo, com essa carinha de 22 anos, mas desde janeiro de 97. E eu amo falar
compartilhar conhecimento. Essa é a minha missão, poder compartilhar, fazer com que eu possa impactar em alguma reflexão com as pessoas. Comecei minha carreira na Ford Brasil, trabalhei lá durante 10 anos, sempre na área de recursos humanos, e teve um dia que eu falei, bom, agora é hora de fazer o que eu gosto, fazer a minha missão. Qual é a minha missão? Minha missão é justamente essa que eu acabei de falar para vocês, compartilhar conhecimento. Então, desde janeiro de 97, eu faço exatamente a mesma coisa, consultoria e treinamentos, mais focado na área de liderança, que é a minha grande área de pesquisa. Mas durante todo esse período, claro, dei inúmeros treinamentos, como era de recursos humanos, comecei treinamentos na área de RH, dei bastante treinamentos para a área de treinamento, analista de treinamento e desenvolvimento, depois passei para atendimento, mas hoje a minha grande paixão é liderança, e feedback tem tudo a ver com liderança. Então é nessa linha hoje que nós queremos bater esse papo, e a minha carreira está centrada nisso, assim, bem resumidamente, para a gente poder otimizar o nosso tempo. Ok, Tati? Se você quiser compartilhar a tela com a gente. Você prefere que eu compartilhe a minha? Isso, porque você fica com autonomia. Eu tô com ela aqui no estúdio também. Se der algum problema, a gente consegue tocar por aqui também, tá? Tá perfeito. Então, eu vou compartilhar a tela. Todos conseguem ver? Tá carregando aqui. Sim, conseguimos. Tá ok. Hoje eu quero falar de feedback, mas, na verdade, levar ele para o campo da reflexão. Quando vocês me convidaram para falar de feedback, as armadilhas de um feedback mal estruturado, e principalmente centrando em times, nas pessoas, o feedback ele não ocorre somente dentro de uma organização. Todo dia você dá feedback. Ela e o slide. Alguém falou comigo? Não, Madá, pode continuar. Ok. E além de todos nós darmos feedback todos os dias, independente, também é um componente importantíssimo da liderança. Então, eu trouxe aqui uma reflexão para nós discutirmos, eu gostaria, viu, Tati, e todo o pessoal aí, que fosse, se for possível, até interromper, não tem nenhum problema, para que a gente troque ideias, né? Ninguém é dono da verdade, mas esse material que eu desenvolvi, especialmente para essa noite, está centrado nas inúmeros treinamentos que eu já dei ao longo da minha carreira, naquilo que eu pesquiso, naquilo que eu me dedico como estudo, e por isso, talvez você não encontre, e aí na internet, algumas coisas que eu coloquei aqui, alguns livros, porque é fruto de pesquisas, e eu fiz questão de preparar esse material especialmente para essa noite aqui, do dia 16 de julho, ok? Muito bom. Então, a gente, durante a sua apresentação, podemos te interromper, não é isso? Se quiserem, por favor, fique à vontade, porque eu quero trazer aqui uma reflexão, mais do que, não é um treinamento, até porque a gente não tem tempo para isso, certo? Mas é um bate-papo, é essa linha que eu gosto de ter e interagir com vocês, tá bom? Muito bom. Então tá. Vamos começar, e o tema hoje era armadilhas de um feedback mal estruturado. Então, eu baseei esse nosso papo em 3 componentes. Para saber qual é a armadilha e aonde eu não posso cair, eu preciso saber o que é feedback, correto? Depois, quais são os comportamentos que nós precisamos pensar, entender, sentir, para que a gente possa não cair na armadilha e ter um bom feedback. E, obviamente, se são armadilhas, quais as consequências de um feedback mal estruturado? Qual é a consequência, qual é o impacto que essa falta de estrutura pode acarretar? E eu quero deixar claro aqui que eu vou falar de feedback, e esse feedback de uma forma geral, né? Todos nós damos feedback o tempo todo. Então, você vai numa loja, você dá feedback, você conhece uma pessoa e começa a fazer uma amizade, você eventualmente dá feedback. Então, feedback é uma coisa
aparentemente comum, e é uma questão que nós vamos discutir aqui, tá bom? Então, esses três pilares são o foco desse nosso bate-papo, que é o feedback, quais os comportamentos que são importantes e as consequências, os impactos nessa falta de estrutura. Recentemente, tem aí um mês, mais ou menos, e você conhece, Tati, o Fábio de Renzo, que também é um palestrante da área de comunicação, ele fez uma pesquisa onde ele perguntava qual o principal componente que define um líder, qual o comportamento mais significativo que define um líder. Aí vieram uma série de questões, uma série de respostas, e aí ele montou essa nuvem de palavras aí. Então apareceu nessa pesquisa dele comunicação, feedback tem tudo a ver com comunicação, apareceu empatia, respeito, inteligência emocional, ser convincente, compreender as pessoas. E eu quis trazer essa nuvem de palavras, que qual é o comportamento, né, o principal componente que define um líder. Por que eu quis trazer essa nuvem de palavras? Porque quando nós falamos em liderança, o feedback, ele é um componente importante da liderança. E para você ser um líder, não necessariamente você precisa estar exercendo um cargo, estar numa posição de liderança. Você é líder dentro da sua casa, você é líder dentro da sua comunidade, dentro do seu círculo de amigos, você exerce liderança. E para que você possa pensar no feedback, quais são os componentes que você, como líder, já tem? Para que você possa entender bem o que é um feedback. Então, muitas dessas palavras nós vamos discutir aqui hoje. Né? Tem motivação aí, tem respeito, tem empatia, tem senso de justiça, enfim. Componentes de um líder importantes para que você saiba dar um bom feedback. Ok? Até aqui? Muito bem. Então, seguindo. Perfeito, e aqui nesse momento ainda eu estou, né, esquentando as turbinas, vamos chamar assim. Antes de mais nada, por isso que eu coloquei o título, antes de mais nada, o que a gente está pensando sobre feedback? Então, Madá, acho que a gente podia também fazer uma dinâmica com a galera, para eles poderem colocar, na opinião deles, o que é feedback, né? Acho que vai começar agora. Você pensa que eu não pensei nisso? E aí o pessoal já vai começar a participar agora. Poxado. Beleza? Eu pergunto para vocês, o que essas pessoas têm de igual? O que tem de igual nessas pessoas que vocês estão vendo? Dois participantes levantaram a mão e pode falar. Eu não consigo ver quem está com a mão levantada. Se vocês acharem bacana, gente, abrir o áudio e falar também, fiquem à vontade, tá? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Cálita, eu moro em Teresina, Piauí. E a minha questão, aproveitando que a Madá deu essa excelente abertura, é para compreender um pouco sobre a dinâmica do feedback. Eu sou profissional da área de RH e eu tenho uma inquietação assim, grandiosa sobre qual o momento para o feedback. Porque o feedback ele é a retroalimentação de uma oferta. A todo momento que eu tenho uma ação, eu mereço um retorno, mas como é que a gente vivencia hoje? Existe uma avaliação feita ou semestralmente ou anualmente, aí tem a semana do feedback. Como é que o gestor ágil deve se comportar hoje? Todo comportamento que ele achar fora da mediana, ou para muito bom, ou para muito ruim, ele diz assim, fulano, isso aqui é um feedback, ou vai ser alguma coisa tão comum que ele não precisa mais avisar, e ainda vai ter a semana formal do feedback da avaliação de desempenho. Cálita, seja bem-vinda. Obrigada pelo Madá, já incorporou o Madá, bacana. Aguenta a ansiedade aí, acompanhe que essas questões serão respondidas, tá bom? Tá bem. Tá bom? Aguenta a ansiedade. Responde isso que eu te perguntei agora. O que essas pessoas têm de comum e de igual entre elas?
Ai, deixa eu dar mais Não uma só você, como todos os que estão participando, podem responder. Eu acho que elas estão muito aleatórias, né? Eu não estou percebendo que elas estão se comunicando. Percebo, para mim, o que tem de comum é que elas estão aleatórias. Uhum. Elas não Que estão se mais? avaliando. O que mais quer falar? Tá cada um na sua, né? Uhum. Quem mais quer Obrigada falar? pelo espaço, gente. Tati, quer falar, Tati? Eu acho que parece que elas não estão se vendo, né? Se olhando, parece que estão sozinhas. Tem Eu duas acho coisas. que todas estão em movimento aí, hein, gente? Pelo menos foi o que eu percebi. Quem falou? Rafaela. Rafaela Santiago de BH. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafaela. Belo Horizonte, cidade lindíssima. Na verdade, elas não têm de igual nada, a não ser o fato de serem pessoas, certo? Sim. Então tem uma coisa importante que quando a gente fala de feedback, a Carita, ela começou a levantar essa questão, as pessoas, elas são diferentes. Cada pessoa, cada ser humano, cada um de nós tem um jeito de pensar, tem um jeito de agir, tem um jeito nós temos nossas ideias, nós temos os nossos comportamentos. Então, quando eu vou dar um feedback, eu tenho que entender que pessoas são diferentes e reagem diferentes. Eu não tenho que ter um modelinho quadradinho para dar feedback, viu, Cálita? Então, às vezes, a gente fica muito preso às normas, a procedimentos, e a gente esquece que nós estamos dando feedback para quem? Para pessoas, para gente como a gente, e que cada um é diferente. Eu sou diferente da Tati, que sou diferente da Rafaela, que sou diferente da Cálita, parece que tem um Carlos aqui participando, que sou diferente do Carlos, e nós temos que ter essa consciência de que quando eu for dar um feedback, vamos usar uma palavra muito, né, ele tem que ser customizado. Então, quando eu falo de feedback, aí eu vou lá naquela nuvem de palavras, eu trouxe aqui para a gente, estamos ainda na reflexão inicial do que a gente está falando. Eu preciso ter investimento em conhecer as pessoas. E dentro disso, tem 4 pontos aqui principais que eu trouxe para a gente pensar. Para conhecer uma pessoa, eu preciso, em primeiro lugar, aprender a ouvir. As pessoas têm uma dificuldade enorme de ouvir umas às outras. Quantas pessoas você vê com o celular na mão, ali, mexendo no celular, e uma outra pessoa falando com ela, e a pessoa fala, não, pode falar, continua, eu estou ouvindo. Aí você fala mais uma coisa, não, o que é que você está falando? As pessoas, nessa era tecnológica nossa, está fazendo com que ainda mais essa deficiência esteja sendo aumentada, a dificuldade de ouvir. Um outro dado importante, eu estou falando de feedback é comunicação, tudo isso aqui tem a ver com comunicação, eu preciso ter empatia. A empatia além de se colocar no lugar da outra pessoa, é pensar como é que eu gostaria de receber tal informação, tal feedback. Me coloco no lugar daquela pessoa, é empatia. Sensibilidade. Nós estamos vivendo num mundo hoje que está faltando muita sensibilidade, eu preciso ter sensibilidade e respeito, fundamentalmente respeito. Quando eu vou falar com uma pessoa, eu preciso respeitar. Então, nesse momento, ainda estamos no campo da reflexão. Estou falando que é importantíssimo que eu invista tempo nas pessoas. Faço uma pergunta para vocês. A Cálita estava falando aí da supervisão e todo o pessoal que estiver aqui. Quanto da chefia hoje, vou usar chefia, a palavra chefia, realmente investe tempo em conhecer as pessoas? Investimento de tempo, ou seja, eu sento, eu converso, eu dou atenção, eu enxergo além dos olhos, eu tenho a sensibilidade para perceber que hoje, por exemplo, A ou B não está legal, eu sento com um bate-papo. Quem está, sejam sinceros, investindo tempo nas pessoas, dentro das organizações? Eu acho, Madar, passando, né, por várias empresas, e quando você diz essa questão do investir tempo,
geralmente o líder, ele acaba não valorizando esse investimento. Então, ele não enxerga isso como investimento. Então, às vezes, Exato. a gente fala, pegando um pouco inclusive do questionamento da Carita, tenho certeza que você vai abordar isso depois de uma forma melhor, mas quando a gente pede para o líder fazer um feedback estruturado, em muitas situações, ele fala assim, Tati, eu não tenho tempo. Tati, vai gastar muito meu tempo, vou ter que falar com todo mundo. Então, você vai falar com metade agora, metade daqui um ano, né? Então, a gente percebe que existe uma falta de percepção de que é importante se investir em feedback, né? Então, investimento nem faz parte de grande parte do vocabulário dessas chefias, né? Dessas lideranças. Uhum. E veja que eu usei a palavra investimento, né? Porque quando eu invisto, eu tenho ganhos, não é? É isso. E como você bem colocou, muitos não estão olhando como um investimento. E quando eu estou falando de uma maneira ampla, quando eu invisto em conhecer as pessoas, eu ganho. O que nós estamos abordando hoje vale de uma forma ampla, não só dentro das organizações, dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a mulher, não é? Nós investimos tempo em conhecer para que a gente possa melhorar o nosso feedback. Então, esses 4 pontos são importantes inicialmente. Quem aqui dos presentes é bom de contar piada? Ninguém. Ninguém sabe contar piada aqui, Tati? No grupo? Acho que a galera tá tímida, Madá. Mas a galera não pode ficar tímida com a Madá. Pode. Estamos todos juntos no mesmo barco. Opa, escutei uma voz masculina. Ou é sonho? Foi sonho. Veja só, tem pessoas que quando vão contar uma piada, o cara sabe contar uma piada. A galera toda dá risada. E tem pessoas que vai contar uma piada, meia dúzia ri, outra fica quieta, assim, tipo, não entendi. Contar uma piada é uma arte. Tem gente que sabe fazer isso. Mas é uma coisa tão comum, né? Você lê uma piadinha na internet e você quer sair contando a piadinha, enfim. Eu quero fazer uma comparação aqui. Tem muita gente por aí que pensa que dar um bom feedback é igual contar piada, que todo mundo sabe fazer. Esse é um dos maiores erros que a gente pode pensar. Por achar que é tão simples, que dar feedback é uma coisa que todo mundo sabe fazer, acha que não precisa nem ter cuidado em relação a isso. Você imagina se a gente chegasse para uma pessoa e falasse assim, olha, você contou a piada e não foi legal, talvez chamasse a pessoa no canto e falasse assim, olha, não foi legal, talvez da próxima vez você pudesse fazer melhor. Seria totalmente bizarro isso, né? E ninguém faz isso porque, obviamente, não tem sentido. Mas as pessoas acham que dar um feedback é uma coisa simples. E não é. É uma arte. Porque a comunicação é uma arte. E como arte, você precisa cuidar de como fazer. De como atingir aquela pessoa que você... Atingir no bom sentido, né? Aquela pessoa em que você vai dar o feedback. Para que exista um engajamento. É aí a minha comparação, né? Onde todos fiquem engajados, você e aquela pessoa, para que exista um engajamento completo. Então, nós precisamos nos abster de termos as nossas percepções. Por que nós erramos? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa percepção, a nossa forma de ver as coisas. E o feedback não é a nossa forma de ver as coisas, não é uma percepção unilateral. É um conjunto para que você possa dar o seu melhor e receber o seu melhor. Então, eu trouxe aqui um conceito, e a Carita, né?
É Cálita, né? Sim, é Cálita, Madá. A Cálita, inclusive, usou a palavra que eu uso no meu conceito aqui. Eu trouxe um conceito que é o conceito que eu gosto de usar. Feedback é a capacidade de retroalimentar uma relação, seja ela pessoal ou profissional, fundamentado em fatos e observações concretas, sem perder a naturalidade. Então, vou diminuir aqui. Então, o que significa retroalimentar uma relação? A Cálita usou essa palavra. Quando eu falo em retroalimentação, eu estou querendo dizer, olha, eu vou alimentando a nossa relação, né? Vou fazendo com que ela possa crescer, se nutrir, que seja bom para mim e seja bom para você. Então, isso é a retroalimentação. Então, é a nossa capacidade de retroalimentar uma relação, seja ela pessoal ou profissional, fundamentada em fatos e observações concretas. Não é o meu achismo, não é a minha percepção, não é o meu julgamento, mas são fatos, são observações concretas, reais, do que aconteceu para que eu possa retroalimentar e sem perder a naturalidade. Isso vale tanto para as organizações como na vida pessoal. Quantas vezes aí numa DR a gente não faz isso? Retroalimentar, é bom para mim, é bom para você. Com os nossos filhos, a Tati tem filhos lindíssimos. Pega a imagem anterior ali. Os filhos são diferentes, mas para cada um, é ou não é, Tati? Você vai retroalimentando a relação para que você possa, em determinados momentos, de acordo com os fatos ou as observações concretas de uma determinada situação, você possa dar um feedback para o crescimento, que tem que ser bom para os dois, sem perder a naturalidade. Faz sentido para vocês? Faz muito sentido. E quanto que é difícil, na verdade, Tati, está com eco, não estou te ouvindo. Todos me ouvem? Alguém pode me dar um ok, se todos me ouvem? Consegue me ouvir agora? Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho que é justamente isso, né? Como que é difícil a gente ir para o feedback, né? Sem levar junto as nossas percepções, nossos valores, aquilo que a gente... É bem complexo mesmo. Você tem razão, essa coisa do feedback ser arte, né? A gente precisa realmente investir nosso tempo para poder desenvolver esses mecanismos. Exatamente. Como eu usei até a palavra arte, né? E se nós estamos falando em arte, nenhum artista consegue um bom resultado se ele não se aprimorar, se ele não se dedicar, se ele não quiser ser melhor. Isso vale para qualquer situação profissional. E o feedback é isso, nós precisamos estarmos comprometidos nessa retroalimentação. Então, pode falar. Não, é isso mesmo. E quais, então, são comportamentos necessários que a gente precisa ter? Talvez agora aqui eu responda parte da pergunta inicial da Cálita. E aí você vai anotando, viu, Cálita? Se eu não responder uma parte aqui, vou responder mais à frente, enfim. Quais são os comportamentos importantes que nós devemos ter? Olha, eu falo muito isso também quando eu falo em liderança, o primeiro deles aqui. Se nós não nos dispusermos a querer ser um bom líder, não seremos. Se nós não nos dispusermos a querermos dar bons feedbacks, não conseguiremos. Então, o querer é importante. Eu estou disposta,
eu estou disposto a retroalimentar as relações, sejam elas pessoais ou profissionais? Eu tenho um subordinado e eu preciso dar feedback. Eu tô comprometido com isso? Eu estou querendo mesmo, de fato, que seja bom para mim, que seja bom para ele, e ambos possam crescer? Será? Então, o primeiro ponto, o primeiro comportamento que nós precisamos ter é a disposição para sair do lugar comum, para desafiar o status quo e para fazer com que o feedback realmente produza efeitos bons. Para isso é que existe feedback, senão não precisaria ter. Aí eu já falei, mas eu quero reforçar. Então, o investimento de tempo em conhecer os fundamentos do comportamento humano. Por isso que eu coloquei aquelas pessoas ali, aparentemente aleatórias, uma sem olhar para a outra, porque cada um é cada um. E eu preciso conhecer os fundamentos do comportamento humano. Eu não preciso ser formada em psicologia para poder estudar sobre os comportamentos humanos. É importantíssimo, e principalmente para os profissionais de recursos humanos, a minha carreira toda é em recursos humanos. Eu comecei a minha carreira, não vou falar não, né, porque senão daqui a pouco o pessoal faz conta, mas tem mais de 25 anos em recursos humanos. Então, nós precisamos estudar os fundamentos do comportamento humano para podermos ser bons líderes, para avaliarmos bem, para darmos bons feedbacks. Outro ponto importantíssimo, a Tati até acabou de mencionar isso, nós muitas vezes colocamos os nossos julgamentos, os nossos valores. Nós precisamos aprender a ter a ausência do julgamento, nós não somos juízes. Quando estamos falando de feedback, nós não somos juízes, porque senão vai ficar uma percepção única. A minha percepção que vale? Não pode ser. Então, nós precisamos nos abster do julgamento. Um outro ponto importantíssimo, e eu já falei e volto a falar, é o saber ouvir. O que é o ouvir? É se entregar completamente ao que o outro está falando. É silenciar as nossas conversas internas para realmente ouvir o outro. E aí tinha uma palavrinha lá que chamava respeito, né? Sem interromper, para que aquela pessoa possa terminar o raciocínio. Saber ouvir é importantíssimo. Eu tenho uma amiga jornalista, inclusive de uma grande rede de televisão, e um dia ela falou assim para mim: Madá, eu falo com meu filho não me ouve, ele não me dá atenção. Mas ela tem um grave problema de não saber ouvir. E não, quando a pessoa não sabe ouvir, automaticamente o outro perde a vontade de falar. Então, é muito importante saber ouvir. Um outro ponto, portanto, é saber falar. Mas, Madalena, mas todo mundo sabe falar. Não é assim, não. Muitas pessoas não sabem falar, ou usam uma comunicação agressiva, ou usam uma comunicação passivo-agressiva, usam de ironia, né? Então, saber falar com coerência, saber falar assertivamente é importantíssimo. Tem 5 pontos aqui muito importantes que nós devemos observar: o querer, o investimento nos fundamentos do comportamento humano, não julgar as pessoas, saber ouvir, saber falar. Mas o 6º ponto, eu considero que é o mais importante de todos. Eu falo isso continuamente. Se alguém entrar na internet, colocar meu nome e procurar algum artigo, os meus artigos vai ter essa palavrinha próxima aí. E eu digo mais, se esse 6º item faltar, os outros 5, eles vão se autodestruir. Não vão existir, na verdade. Você pode imaginar qual é, Tati? Você que me conhece um pouco? Fiquei curiosa agora, na verdade. Acho que você sabe. Eu dei uma palestra no Congé, falei muito sobre isso. É o amor. Se eu não tratar as pessoas com amor, certamente eu não vou dar um bom feedback. Isso é absolutamente certo. Se eu não souber dar um bom feedback, se eu não souber amar as pessoas, eu não vou conseguir. E amar não é essa questão de ser piegas, não. É amor, é como você trata o outro.
Esses dias, aí tem uns 15 dias, mais ou menos, eu li no LinkedIn, não sei nem se talvez a menina não esteja aqui online, porque eu a convidei. E ela foi fazer uma entrevista, e lá na entrevista, a diretora de recursos humanos, era uma vaga para recursos humanos, a diretora deu uma série de testes, e quando ela foi ser entrevistada, a diretora falou assim, olha, tá horrível esse teste aqui. Eu, em 25 anos de recursos humanos, eu faria isso aí melhor. A menina falou assim, desculpa, não entendi a sua colocação. E a menina, obviamente, ficou nervosa, falou assim, em 25 anos de RH, parece que a senhora não aprendeu nada. Deu as costas e foi embora. O que se passou na cabeça dessa diretora, a gente não sabe. Mas foi um feedback horrível, né? Isso daí vocês podem concordar comigo. Faltou esse 6º ponto. Faltou. E aí, eu me lembro sempre da frase de Carl Jung, quando diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando nós estamos falando com gente, por isso que eu fico centrando nesse ponto do comportamento humano, se eu quero dar um bom feedback, eu tenho que entender que dali do outro lado, olhando para mim, quando eu estou dando feedback, é uma pessoa como eu. É uma pessoa que tem sentimentos, que tem ideias, tem percepções, muito provavelmente diferentes das minhas, mas que eu preciso respeitar, eu preciso saber ouvir, eu preciso me ausentar do julgamento, eu preciso querer dar um bom feedback, eu preciso entender que ali existe uma pessoa do outro lado, tal como eu, e aquilo que eu não quero para mim, não quero para o outro, e que na retroalimentação, ambos precisam sair satisfeitos e crescerem juntos. Faz sentido para vocês? Muito sentido, muito sentido. Ei, Madá. Oi, Karina. Oi, Karina Teresina, Piauí. Ei, Piauí, beijo pro Piauí. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão do feedback nas empresas. Certo. Você se refere ao feedback essencialmente como um líder na liderança ou o fato de que as empresas estão cada vez mais voltadas para o lado humano de RH? Seria em relação a esse sentido? Karina, não entendi exatamente a sua pergunta, se você puder explicar melhor para eu entender. Você está perguntando, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer se a gente precisa fazer isso somente nas lideranças ou se isso só deve ficar na mão do RH? Foi isso que você me perguntou? Exatamente. Não, o feedback, ele precisa ser uma cultura. Nós precisamos ter uma cultura de feedback, onde os líderes precisam aprender a dar feedback. Entendeu? Isso não é uma responsabilidade de recursos humanos, que também é no sentido de que a RH tem suas gerências, etc. Mas o feedback é uma responsabilidade gerencial, ok? Sim, porque as empresas, elas estão cada vez mais humanas, né? Voltadas para esse lado. Sim. Isso reflete também a evolução da nossa sociedade. Essa questão que você falou da empatia, do amor, ela tem que ser aplicada. Então, está refletindo até nas empresas hoje em dia. Empresas que não vai para frente. Claro. Então, eu questionei realmente se isso iria se restringir à questão da liderança ou à área do RH. Mas eu acredito que isso deve ser aplicado na vida como um todo. Na vida como um todo, Karine, o feedback ele precisa ser uma cultura. Inclusive, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas já falo agora. Nós precisamos ter uma cultura de feedback, onde, obviamente, a liderança toda precisa ter essa cultura, mas não significa que, por exemplo, um analista, um assistente, ele não precisa entender o que é feedback, porque continuamente o time troca informações e o tempo todo existe ali trocas de feedback. Então, a organização ela precisa se preocupar com uma cultura, eu diria, sadia de feedback, ok? É necessário para o avanço, né? Sim.
Obrigada. Que eu quero complementar, foi daí onde surgiu a minha pergunta. Como profissional da área, Karina, a Madá está aqui para dizer se eu estou falando bobagem ou se eu estou correta. Quando ela fala que o feedback tem que ser uma cultura, é porque a gente quer quebrar o paradigma que só o gestor dá feedback para o liderado. O gestor também precisa receber feedback. Porque o que a gente tem acontecendo hoje, pelo menos nas empresas mais tradicionais, que são a maior parte delas, é que cada gestor avalia seu liderado. Então, o gestor do meu gestor é que avalia ele. E assim a gente não tem esse canal de troca, que é o feedback que a gente chama de 360. Que são os pares avaliando, que é quando ela fala que um analista pode dar um feedback para outro analista, que a gente chama de par, que é o gestor dando para o liderado e o liderado dando para o gestor. Aí a gente tem a possibilidade de ter informações mais fiéis e sair do viés da subjetividade, que é quando um gestor simplesmente avalia por questão de empatia ou não, porque daí a gente entra numa outra questão, é se a empresa tem maturidade para avaliar as pessoas, e não apenas por gostar ou não gostar de alguém. Aí a gente abre esse leque para saber se o instrumental que a gente está utilizando propicia essa avaliação fidedigna e como que é a cultura dessa empresa. Se existe o hábito de dar feedback com frequência, quando um comportamento sai do padrão e ele é muito positivo ou muito negativo, ou se acontece somente a semana do feedback, que é uma vez ao ano, quando a gente tem as avaliações de desempenho, e o liderado tem que ouvir sem questionar qualquer coisa que o líder resolva dizer. Mas aí a gente só pode ter isso mais organizado se o instrumental facilitar essa avaliação e se a empresa estiver no nível de maturidade. E agora eu passo a palavra para a Madá para dizer se eu disse uma coisa coerente ou falei um monte de bobagem. Não, eu vou embora, né, Cálita? Porque você já deu uma aula aí, bacana, super 10. Não, bacana, exatamente isso. Eu vou te fazer uma pergunta, Cálita. Hoje é quinta-feira, né? Sim. Você lembra o que você almoçou domingo? Não, Lembro. segunda. Que domingo é um dia da família, né? Você lembra que você almoçou segunda? Ai, meu Deus, aí não lembro, eu lembro domingo. Então. Mas sabe por que eu te fiz essa pergunta e vale para todo mundo aí? Se eu não consigo lembrar o que eu comi na segunda, como é que eu vou avaliar a pessoa uma vez ao ano? Ano atrás? Faz total sentido. Não, mas é isso que as empresas praticam, né? Com frequência. Mas por isso que eu falei de uma cultura de feedback sadia. Lembra que eu usei a palavra sadia? Sim. Nós precisamos, e eu vou falar como profissional de recursos humanos. Por que a gente... Olha, eu odeio quando o pessoal fala assim, o RH precisa ser estratégico. O RH sempre foi estratégico, só que as pessoas não dão valor a isso. Verdade. Então, nesse sentido da gente vestir a nossa camisa, estou falando como profissional de recursos humanos que vivia minha vida toda dentro de fábrica e trabalhando em recursos humanos. Nós precisamos fazer com que as organizações, elas aprendam a mudar. A mudança é importante e a gente precisa fazer com que a mudança aconteça dentro da organização. Esse é o nosso trabalho. Se ainda eles estão fazendo de forma, vamos dizer, não muito adequada, vamos fazer as alianças estratégicas necessárias, porque quando a gente não consegue fazer o todo, a gente faz aliança estratégica, para que a gente possa começar a mudança dentro da organização. Mas aí eu não quero falar muito, senão eu vou mudar e eu não sei nem quanto mais eu tenho de tempo. Porque eu falo muito, e a Cálita pegou um assunto aí bacana pra caramba. Se fosse num dia normal de um treinamento de 8 horas, a gente ia conversar muito, hein? Dá para explorar bastante. Uma outra coisa, Madá, que eu acho que é bem importante também, é que não necessariamente o feedback, ele precisa acontecer depois de uma avaliação. Eu gosto muito de separar essas duas coisas para os meus clientes, né? Porque às vezes ele compreende a avaliação como o feedback. Na verdade, o feedback nada mais é do que a devolutiva de uma avaliação. Então, o feedback nunca é uma avaliação, o feedback é um retorno, né? E se a gente tem uma cultura de feedback, o tempo todo a gente está fazendo isso, mas às vezes a gente não para perceber. Eu brinco que a gente não deixa as fichas caírem, né? Porque a gente acha que foi só
né, foi uma opinião de alguém, foi uma dica, foi um insight, e o tempo todo a gente está recebendo feedback, e a liderança, e aí eu vou colocar também a gente na cadeira de RH, nós do Recursos Humanos, a gente também precisa estar aberto a receber feedbacks. Porque às vezes a gente recebe o feedback, mas a gente compreende aquilo como uma crítica do nosso trabalho. E aí a gente fica preocupado em justificado porque aquilo está daquele jeito e não deixamos as fichas, né, e não permitimos que as fichas caem. Então, acho que é importante, né, nesse processo de respeito, do ouvir na essência, que fazer com que as empresas, os colaboradores, os líderes entendam que o feedback ele já faz parte do dia a dia nosso. E tem que ser contínuo. Ele tem que ser contínuo, exato. Então, se ele tiver que acontecer só depois de uma avaliação, as pessoas, né, elas absorvem a palavra feedback como um reflexo da avaliação, mas não necessariamente eu preciso estar sendo avaliado para poder receber um feedback, né? E normalmente isso acontece, né, Tati, pela má estrutura do feedback. É isso. Meninas, eu posso fazer uma pergunta rapidinho, Mada? Eu sei que você está com tempo curto, mas só uma curiosidade em relação ao que vocês acabaram de falar. Rafaela, né? Rafaela. Isso, Rafaela. Mada, o que eu queria saber? Nesse processo, né, quando não se tem a cultura do feedback ainda na organização, tão natural quanto o líder não saber dar o feedback, quanto, como a Tati falou, os colaboradores em algum momento não saberem também receber, né? Às vezes ele está tendo um feedback online ali e por não conhecer, enfim, ele não consegue discernir isso. Você pergunta para ele em alguns momentos se ele recebe feedback do líder, a resposta vem, no período de avaliação de desempenho eu recebo sim o feedback. Então, nesse processo contínuo, né, de aculturamento da empresa, em relação ao feedback, você acha importante o líder mencionar, até que vire cultura, olha, eu vou te dar um feedback, trazer muito essa palavra, feedback, eu vou te dar um feedback, até as pessoas entenderem realmente que isso está acontecendo de forma online ou não faz sentido? Não, Rafael, eu acho até que pode ser, se dentro de um processo que ainda não tem, mas vocês estão trabalhando para que isso aconteça, pode ser que isso funcione, mas quando eu falo de cultura, a organização precisa entender o que é o conceito feedback para que ninguém precise falar, estou te dando feedback. Exato. Entendeu? Tem que ser meio natural, por isso que quando eu coloquei lá no conceito, com naturalidade. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que algumas coisas eu já vou responder, porque acho que eu tenho 15 minutos só, né? Uma das armadilhas, agora pega tudo aquilo que eu falei, e agora vamos olhar as armadilhas. Uma das armadilhas é eu sei tudo. Então, eu sei dar feedback, né? Então, eu chamo o cara aqui na minha sala, falo do jeito que eu aprendi, eu estou dando feedback. Qual é o grande perigo de você achar que sabe tudo, né? Porque ninguém sabe nada e a gente aprende todo dia e na retroalimentação os dois precisam aprender. Quando eu acho que eu sei tudo, ou eu uso um estilo muito formal, olha, senta aqui, quero conversar com você, olha, você é bom nisso, mas, aí já sabe, né, aquela técnica do sanduíche, né, mas aconteceu isso, mas é bom lembrar também que você é bom naquilo, o estilo muito formal, a pessoa já começa como acho que não sei se foi a Carta ou a Rafaela que entra na defensiva. O sei tudo também pode utilizar um estilo artificial, não é? Ele faz ali o bom moço, mas ele não está envolvido, ele não está com uma motivação genuína. Ou também pode ocorrer de ser limitado. Quando a pessoa começa assim, olha, você é bom nisso, olha, os seus resultados, em alguns momentos a gente, sabe, vê que você tem progredido, mas aí a pessoa que já é experiente já sabe que já vem a parte ruim da história, já entra na defensiva, como vocês mesmos falaram aí. Entra na defensiva. Então, uma das armadilhas é, eu sei tudo, cuidado com isso. Todos nós não sabemos nada e todos nós aprendemos o tempo todo. Então, é importante que a gente vá aprendendo, vá retroalimentando e vá criando a cultura do feedback dentro da organização.
Uma outra armadilha é pegar todos os modelos enlatados aí. Quando eu falo naturalidade, não precisa ficar falando, olha, eu estou te dando um feedback, viu, Rafaela? Senão a gente começa a enlatar as coisas. Então, os modelos enlatados, muitas vezes, são as armadilhas. Quando isso acontece, eu tenho falta de autenticidade. Eu não sou autêntico. E quando eu não sou autêntico ou autêntica, eu começo a manipular as pessoas. Não é legal. Então, cuidado, é uma armadilha, falta de autenticidade. A falta, como eu disse anteriormente, de motivação genuína. Por isso que tem um estilo meio artificial nessa história toda. Eu não estou motivado à mudança. Eu não estou realmente querendo que ambos possam sair ganhando nessa conversa, porque todos precisam sair ganhando num feedback. Então, a motivação não é genuína. E quando eu não tenho uma motivação genuína para que aquela pessoa me ouça e possa crescer, o que ocorre automaticamente? A desmotivação. Quantas pessoas, ao sair de uma sala após um feedback ruim, o resultado fica até pior, sai desmotivado. Vocês devem viver isso aí, o dia a dia de vocês. Uma outra armadilha dentro disso aí, dos modelos enlatados, é que o comentário, o foco na pessoa, e não nos fatos e observações concretas, como eu coloquei anteriormente no conceito. Então, o foco está na pessoa, não está? Então, se eu começo a focar você, automaticamente você entra na defensiva. Então, nós precisamos focar nos fatos, nos acontecimentos, nas circunstâncias, para que a gente possa. É no resultado, por exemplo, que eu preciso focar, não é na pessoa. Tá? Assim vale para qualquer situação, mesmo que pessoal. Alguém falou do lugar. O lugar é importante. Onde que eu vou dar o feedback? As pessoas muitas vezes não levam em conta o lugar onde vai dar o feedback. Se você vai elogiar, todo mundo aprendeu, vamos elogiar em público. Depende. Será que o elogio em público, se não for de fato genuíno e verdadeiro, não é pior? Então, cuidado com os modelos enlatados. Elogio tem que ser em público, então eu vou elogiar em público. Mas se você não estiver passando um convencimento, talvez seja até pior, porque aí você vai impactar no seu time como um todo. Então, o lugar é importante. Aonde que você vai dar? Né? E, obviamente, se é uma situação mais delicada, sair fazendo uma conversa reservada. E sair... Eu, particularmente... Eu sou totalmente contrária às coisas padronizadas, muito regradas. Nós precisamos agir com naturalidade, sermos mais naturais. Então, cuidado com o excesso de padronização. Não estou dizendo que é falta de procedimento. Procedimento é uma coisa. O excesso de padronização pode ser uma grande armadilha. Até agora, fazendo sentido para vocês? Sim, Madá, acho que tá super bacana essa questão de... Na verdade, essas armadilhas, a gente acaba caindo naturalmente nelas o tempo todo, né? Exatamente. Elas parecem o feedback não é tão óbvio, não. E ser prolixo demais também é uma armadilha, né? Você vai dar o feedback, você fala demais, o gato subiu no telhado e depois ele conheceu o outro gatinho e você não chega no ponto. Tem que ser direto no ponto, tem que falar exatamente o que ele precisa ouvir. Ser prolixo demais é uma grande armadilha também. E a unilateralidade, só eu falo, só eu tenho a minha visão e a sua pouco importa para mim. Então, essa é a grande são as armadilhas que nós precisamos fugir delas, certo? Alguém queria fazer uma pergunta? Essa padronização, Rafaela, de novo, tá? Vai muito no que você falou lá no início da questão da customização, né? Das pessoas serem diferentes. Exatamente isso, Rafaela. Show. Mas vamos acertar os 3 Cs do feedback: contexto, comportamento e consequência. Estou dando uma acelerada, eu acho que eu só tenho 5 minutos. Eu quero que vocês saiam aí, essa é a parte final. Vamos fazer um feedback bacana e certo? Tem que ter contexto.
qual é a situação que eu estou levando aqui para te dar feedback? Tem que ter clareza. Isso vale para qualquer lugar, profissional e pessoal. Eu vou falar com meu filho, ele tem que saber por que eu estou falando com ele. Eu vou falar com meu marido, com a minha mulher, ele tem que saber qual é a situação. Os comportamentos esses que nós já falamos aqui, empatia, não é? Saber ouvir, saber falar. E dentro desse contexto, eu tenho que analisar a forma que eu estou falando, de que forma que eu estou apresentando, quais são as consequências possíveis. Se eu não tiver uma estrutura, mesmo que mental, para conversar, obviamente, eu vou ter consequências. Então, o contexto é importante. Eu preciso ter claro qual é o contexto, para eu não perder o foco, para eu não pegar a Helmas Airlines, tá bom? Viajar na maionese. Os comportamentos, eu tenho que ter consciência, isso inclusive faz parte de um conceito meu, quando eu falo de liderança, né? Eu preciso saber, eu tenho consciência daquilo que eu quero falar, apresentar, o que eu vou falar, por que eu vou falar, como eu vou falar. Foco no diálogo, não é uma via de mão única, os dois precisam falar, os dois precisam ouvir, os dois precisam se entender, e a cultura da alta performance. A alta performance não é só na organização, é em tudo, né? A alta performance, pensar que como é que eu posso realmente fazer uma retroalimentação de ganhos, né? E a consequência. Quais são os impactos de toda essa nossa conversa no nosso relacionamento? Está saindo todo mundo no ganha-ganha? Isso é importante. Saber receber o feedback também é importante. E se você domina todo esse conceito, se você recebe um feedback ruim, você pergunta, desculpe, eu não entendi, você pode explicar essa parte? Porque se você domina, você também inverte o jogo, vamos chamar assim. Então, isso é importantíssimo, que a gente tenha esses 3 Cs na cabeça, né? O contexto, quais são os comportamentos que eu estou usando, eu tenho consciência deles, e quais são as consequências. Se eu não faço um bom feedback, quais são as consequências? Saber receber também é importante, mas a Tati estava falando do saber receber, mas se eu domino, eu consigo inverter, eu consigo fazer com que todos possam sair ali no ganha-ganha. Voltando na retroalimentação, eu dei o feedback, muitas vezes a pessoa fala assim, bom, agora você se vira aí, o teu resultado não está legal. Não, tem que ter um planinho, os dois precisam sair. Aonde que eu posso te ajudar? Eu estou te dando feedback, né? A retroalimentação. Aonde eu posso te ajudar? Se eu sou o gerente, se eu sou o chefe, onde que eu posso te ajudar? Os dois precisam sair com um planinho, um plano de melhoria, de um plano de metas, alguma coisa para ambos saírem ganhando. Isso vale numa relação de a dois, você com o seu pai, com o seu filho, enfim. Resumidamente, porque o meu tempo está acabando, ao perguntas estou aberta. Eu não quero perguntar nada, não. Eu só quero dar aqui o meu feedback, tá? Pois não? Dizer que você é uma simpatia de pessoa, que foi um momento maravilhoso. Adoraria que fosse mais tempo. Aprendi muito com você. Vou te procurar no LinkedIn e você passou a ser uma referência para mim de agora em diante. Ô, Cálida, bem à meia-noite. Muito grata por esse carinho enorme. Imagina, você foi uma inspiração, viu, Madá? Assim, eu moro em Teresina, no Piauí, como eu falei, e o RH aqui, ele é muito carente de líderes. Nós temos chefes, o que é muito triste. E eu vejo uma leva de profissionais da minha idade, eu estou com 29 anos, largando o RH por gestores que não sabem dar feedback. Eu tive uma oportunidade profissional onde a gestora me dava feedback no mês de agosto de um acontecimento de fevereiro. Então, assim, é muito lamentável ver que a gente tem muito chefe dotado de patologias, mas, felizmente, existem profissionais como você, Madá. Muito grata, sou muito grata. Rafaela, obrigada também, viu? Ó, beijo, obrigada. Eu que agradeço, Madalena, foi um prazer, muito obrigada aí por compartilhar. Obrigada por esse carinho, todos de vocês aqui, Célia, Carlos... Karina, muito grata, muito feliz, viu? Vocês deixaram meia-noite, ó, linda.
Que máximo, Madá, tá vendo? Eu tinha que apresentar você para essa galera. Obrigada, Tati. É uma joia rara que precisa ser, né? Assim, você tem uma missão ainda muito nobre no mundo. Tem muita gente precisando receber não só inspiração, mas conhecimento também, né? E, com certeza você é uma fonte de inspiração e de conhecimento, né, para muita gente, e essa muita gente inclui a mim também. Foi um dos grandes presentes que eu ganhei nessa pandemia, né, conhecer muita gente legal, graças a Deus, e dentro delas aí você. É um prazer muito grande estar recebendo você, e com certeza a gente pensa num tema diferente para te trazer de novo, né? Que legal. Tati, muito grata, eu que sou imensamente grata pelo carinho, por você me convidar novamente, e você pode contar comigo, e estou muito feliz com todo o pessoal aqui comentando, Denise, Fabiane, enfim, não dá para ler todos os nomes, mas eu agradeço todos que estão presentes aqui, e que vocês possam aí realmente me procurar no LinkedIn e fazer parte da minha vida, eu fico muito feliz. Vou pegar a apresentação, Madá, e vou compartilhar com eles por e-mail, pode ser? Claro, eu preparei a apresentação exclusivamente para vocês, então pertence a cada um dos que estão presentes. Perfeito, muito, muito bom. Bom, tempo aqui nosso esgotado, Madá, como sempre, né, muito alinhada essa questão de horário, e espero que vocês tenham gostado dessa noite de hoje. Toda quinta-feira a gente tem papo de RH aqui, tá? Então, se vocês, por algum grupo, por redes sociais, conheceram a gente neste momento, toda quinta a gente tem como missão trazer um profissional novo para estar colaborando com o conhecimento nosso. Então, quinta que vem nós temos mais temas. Nosso Simpla, né? Então, que está todas as programações, é o Simpla/Gente Mais. Lá você vai ver bastante tema. Até setembro a gente tem pauta bastante adiantada já. Espero que vocês continuem conosco e que tenham uma ótima noite. E quinta que vem a gente possa se ver novamente. Madá, de novo, beijo no coração. Acabei de deixar um recadinho para todo mundo aqui, porque infelizmente não posso ler o nome de todos, mas amo vocês, obrigada pelo carinho. Muito, muito bom, perfeito. Gente linda, boa noite, fiquem com Deus, bom descanso e que a gente tenha aí possibilidade de continuar conectados por muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.